A paz do Senhor, igreja. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Bom, essa semana eu estava conversando com a minha esposa e às vezes a gente se pergunta tantas coisas, tantas dúvidas no dia a dia, como para que eu estou levantando, o que eu estou fazendo. A gente está fazendo as coisas e não estamos encontrando alegria no Senhor. Às vezes a gente, por exemplo, no nosso serviço, a gente só vai de 8 às 17 e não sabe, não encontrou felicidade. Às vezes as pessoas falam algumas coisas com a gente e a gente passa despercebido, a gente perde as oportunidades. E eu queria falar exatamente sobre isso hoje, que é sobre o meu propósito, o nosso propósito, o que Deus quer com a gente. Quero que vocês abram a Bíblia em Gênesis 1:1, que vai dizer o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Bom, aqui eu queria que vocês tenham a ideia de princípio, como que Deus formou as coisas, por exemplo. E bom, a definição de propósito, ela é uma intenção de se fazer algo, é um projeto que se busca. É aquilo que se busca alcançar de si mesmo. E bom, a gente se pergunta também, como eu disse, como a gente acorda, se a gente está se sentindo bem com aquilo que a gente faz. A gente está fazendo tudo no automático. E uma outra pergunta, você se questiona a Deus: oh Deus, como que eu alcanço o meu propósito? O que eu tenho que fazer, Deus, para me saber para onde que eu vou? Bom, quando começamos a entender o que Deus quer com a gente, nós mesmos nós se sentimos mais felizes, a gente tem bom ânimo, a gente está disposto a fazer as coisas no serviço, na igreja, em casa, com a nossa esposa. Eu falei com a minha esposa que eu ia emocionar, porque as coisas de Deus é tremenda para a nossa vida. Bom, Deus, antes da fundação do mundo, Ele já tinha você concebido na mente de Deus. E a primeira coisa que nós temos que entender é que nós não somos multidão. No meio de um tanto de gente, Deus enxerga nós, Deus preparou você, Deus enxerga você, você é a coisa linda de Deus. Bom, você foi amado por Deus primeiro. Tanto que em Gênesis 1:26 vai dizer: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Ou seja, você é parecido com Jesus. Deus te formou para ser parecido com Ele. Bom, a segunda coisa a entender é que todos, sem exceção, têm um propósito de vida. Não tem nenhum que chega aqui, bate no peito e diz: não, eu não tenho propósito. Porque é mentira, você tem um propósito, Deus quer algo com você. E a gente percebe muito isso no dia a dia. Se a gente for perceber, por exemplo, é que as águas, a natureza, o pastor Paulo ano passado deu um exemplo aqui que uma simples árvore, por exemplo, quando você planta ela tende a crescer para cima, ela tende a olhar a Deus, ela sempre está crescendo para cima, a não ser que ela seja uma samambaia, mas é o propósito dela, também ela começa a crescer e vai para os lados. Também o pastor Paulo disse aqui uma vez que ele foi fazer trilha de moto e tinha uma simples poça de água, que geralmente as pessoas vão de moto lá, é difícil uma pessoa ir a pé, e tinha peixe naquela água. A água entendeu que ela foi gerada para ter peixes, e os peixes entenderam que eles foram feitos para ficarem na água. Esse é o propósito, você tem um propósito de vida. E a última coisa importantíssima é que Deus quer ser nosso amigo. Deus quer ter um companheiro com Ele. Deus quer que você tenha uma amizade fiel. Deus quer te chamar todos os dias. Novamente em Gênesis, Deus descia no jardim do Éden para falar com Adão. E Jesus chegava para Adão e falava: ô Adão, o que você fez hoje?
Adão vai dizer, vai conversar com Deus: ô Deus, eu dei nome para o leão, dei nome para a girafa. E Deus vai perguntar para ele: mas Adão, o que você vai fazer amanhã? Adão fala: Deus, talvez eu vou subir naquela árvore, talvez eu vou nadar, vou subir em outra árvore, menos naquela. Então, Deus, ele está todo dia lá com ele. E Adão, ele não tinha certeza o que ele ia fazer todo dia, mas Deus disse: Adão, você pode ter certeza que ao amanhecer o dia, eu vou estar aqui para conversar com você. Deus falava isso para Adão, que a certeza de Deus ao amanhecer. Só que como todo ser humano, nós temos nossos problemas no dia a dia, nós temos nossas dúvidas, preocupações. E uma delas é que nós estamos preocupados o que Deus quer com a gente, de vez de nós se perguntarmos primeiramente quem é Deus para nós, o que Deus quer com a gente. Bom, e isso, para você sanar essa dúvida sua, você tem que primeiro se relacionar com Deus. Você tem que, igual eu disse, você tem que ter uma amizade com Ele. Não adianta nada você vir no culto, eu estar aqui, se eu não tiver amizade com Deus. E não adianta, você está fazendo as coisas tudo automático, não faz sentido. Se você não for companheiro de Deus, você não for verdadeiramente amigo de Deus. E bom, às vezes nós temos muitas dúvidas em questão da vida, da casa, carro. E quando nós temos essas dúvidas, nós procuramos nos manuais quem que criou aquilo, a vida, quem gerou a vida. E Deus deixou isso aqui, simplesmente esse livro da vida, que é para a gente descobrir o que Deus quer em nós. E outro ponto que eu queria falar é que a gente também tem um problema muito grave em fazer tudo de qualquer maneira. A gente faz tudo de qualquer modo. Eu gosto muito de pensar que a gente tem que fazer as coisas como se fosse Jesus do outro lado, como se você fosse Jesus. Se você começasse a agir como Jesus, você seria o melhor do seu serviço. Não tinha ninguém melhor que você. E se você é chefe, você fazendo igual Jesus, você teria funcionários excelentes. Você nem mandaria embora de tão excelente que seria seus funcionários, porque você tinha a presença de Deus. Você vai ter a presença de Deus. Em Colossenses 3,17 diz assim: e tudo quanto fizerem ou disserem, sejam como se fossem representantes do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai. Bom, e respondendo uma das perguntas que eu fiz no começo, como alcançar o nosso propósito? Bom, e para nós alcançar o nosso propósito, a gente tem que primeiro permitir que o Espírito Santo habite dentro de nós. Deus diz que Ele já está dentro de nós, mas nós temos que permitir mais, querer mais do Espírito Santo dentro de nós e sentir o que Deus verdadeiramente quer com a gente. Só que aí você chega no pastor e fala: pastor, eu sou muito novo, eu sou muito velho para isso, eu já não estou nesses tempos. Só que na Bíblia vai dizer que os jovens terão visões e os mais velhos terão sonhos. Só que a gente consegue reclamar mais ainda, a gente não consegue seguir essas palavras. Você chega no pastor e fala que não é jovem nem é mais velho. O que eu faço, pastor? É simples, pede a Deus para te dar sonhos, para te dar visões, que aí você vai ver Deus trabalhar na sua vida. Bom, como eu disse no começo, muitos são dirigidos pelo medo e acaba que a gente perde muita oportunidade por conta disso. Outra coisa também, quando formos buscar o nosso propósito, não se envergonhe daquilo que as pessoas vão achar. Você tem que se preocupar o que Deus vai achar de ti. Bom, em 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses diz 2:4: pois nós falamos como mensageiros de Deus, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe em prova
as nossas intenções. Irmãos, no mundo lá fora, o importante lá fora é você agradar uma pessoa. Lá fora não se deve magoar alguém. Lá fora as pessoas se sentem oprimidas. Lá fora não cabe ofender alguém, não cabe machucar ninguém. Não se deve contrariar as opiniões dos outros lá fora. Mas um dia um homem chamado Jesus se apresentou contrariando as opiniões da maioria. E Jesus disse coisas que muitos se sentissem escandalizados, que muitos se sentissem ofendidos. Jesus disse duras palavras que eles acharam. Deus disse assim, está escrito em João 14:6. Ele disse ser o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deus disse mais, Deus disse ser o pão da vida, o pão que dá vida. E o mais chocante de tudo é que ele disse ser Deus. Jesus disse ser Deus para as pessoas, e portanto todos deviam se entregar a Ele, se submeter a Ele e dedicar sua vida somente a Ele. Bom, Jesus, Ele foi crucificado por ofender muitas pessoas, por as pessoas achar ser dura demais as palavras que Ele tinha. E por causa disso, muitos deixaram de seguir Jesus e ficaram somente os que verdadeiramente acreditavam em suas palavras. Bom, os povos diziam que eles deixaram de seguir Jesus e falaram: não, Jesus, até aqui eu vou, até aqui eu faço. Isso já é demais para mim, isso é duro demais para mim, Deus. Você exagerou. Mas Jesus, ouvindo isso, Jesus não se abalou. Jesus, ele se virou aos seus 12 discípulos, que eram verdadeiramente discípulos, e disse: e vocês não vão? E Pedro, cheio da graça e do conhecimento de Deus, ele disse: oh Deus, para onde iremos nós, Deus? Para quem iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. E Pedro creu que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E hoje ele habita, hoje ele é vivo, hoje ele vive. Bom, bem-aventurados aqueles que não se escandalizam com as palavras do Senhor. Nós que se interessamos por o que Deus tem para nós, na verdade, os que creem que Ele é Deus se interessam por aquilo que Ele tem para nos dizer. Nós buscamos, se a gente está crendo nisso, nós buscamos em Deus, nós confiamos mais nele. E outro ponto importante, que foi como eu disse também, só que em outras palavras, conhecer o nosso propósito traz motivação para a gente. A gente acorda disposto, a gente acorda mais animado. Você não acha que vai ser só mais um dia no seu serviço. Você pensa que vai ser mais um para a glória de Deus. Bom, e uma dica muito importante, que isso está escrito: se você ora a Deus, se você pede a Deus e não encontra seu propósito, é simples, começa a ser parecido com Jesus, começa a fazer as coisas que Jesus fazia, que você vai ver que você vai ser o melhor do seu serviço, você vai ter mais ânimo para fazer as coisas. Bom, e para concluir agora, eu queria deixar uma pergunta com vocês, para vocês analisarem e pensarem um pouco. Jesus morreu por nós. Você realmente estaria disposto para morrer por Jesus? Se entregar sua vida somente a Ele? Porque, irmãos, eu estou lendo um livro que é um propósito de vida. Nele diz que a vida aqui é como um fio de fumaça, é como um estalar de dedos, e as coisas que Deus tem para nós na eternidade é muito maiores. A gente nem consegue imaginar, a gente não consegue nem pensar o que Deus tem para a gente. Então é isso. Queria orar, que vocês fechassem os olhos. Espírito Santo, meu Pai, que o Espírito de Deus console o coração de cada um, Pai. Que as pessoas saiam daqui e pratiquem as suas palavras, meu Pai. Que elas possam vir todos os dias com